Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a leitura desse livro, Nova Terra, Nova Raça Humana, Índigos e Cristais. Esse livro que foi escrito pela Mônica de Medeiros e publicado pela editora Madras. Falando um pouquinho da Mônica, ela é médica graduada pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e especialista em cirurgia. Ela fez a residência na Universidade de Illinois, em Chicago, e depois que ela retornou ao Brasil, ela começou a trabalhar com pacientes de baixa renda, de pessoas que não tinham condições financeiras de ter atendimento médico. Então ela começou a se envolver com questões mais sociais, questões que estavam envolvidas mais à espiritualidade, e então ela fundou, junto com outras pessoas, a Casa do Consolador na capital paulista. Essa casa tem funcionamento até hoje e ela visa oferecer tratamentos espirituais sem restrição de dogmas, mas com amplidão do universo. Eles atendem não só pessoas, mas também animais. Então, até hoje, a Mônica é super envolvida com essas coisas. Ela tem um canal aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em conhecer. Ela é médium, então ela canaliza espíritos que auxiliam nessa jornada de auxílio a outras pessoas e também de própria evolução espiritual. Ela aborda vários assuntos, mas ela está muito ligada à ufologia. Se você se interessa por esse assunto, se você acha que isso não é uma loucura, entre no canal dela para conhecer, que ela fala sobre coisas muito bacanas. Ela começa abordando no livro a questão do DNA, o DNA universal, como funciona, como ela é médica, então ela dá várias explicações assim que são bem interessantes de ler, mas eu não vou me adentrar a esse assunto porque senão o vídeo fica muito extenso, enfim, e nada melhor do que ler mesmo para poder ter um entendimento, para ter uma compreensão melhor. Ela traz também, ela fala um pouco, aborda sobre a inteligência racional, inteligência emocional e inteligência espiritual. Ela diferencia um do outro, como é que funciona, como é que não funciona, de forma bem técnica, de forma bem médica. É muito legal, assim, tem uns aspectos que são interessantes para conhecimento mesmo de qualquer pessoa, independente de você ser espiritualista ou não, de você acreditar nessas coisas ou não. Eu vou procurar entrar mais nos índigos e cristais, que na verdade é o foco do livro, trazendo até para a questão atual que nós estamos vivendo nesse período de transição planetária. Sim, nós estamos iniciando o período de transição planetária, ou seja, nós deixaremos de ser um planeta de terceira dimensão para nos tornarmos um planeta de quarta dimensão, um planeta mais evoluído. E para que isso ocorra, é necessário que existam pessoas também com pensamentos mais evoluídos. E nesse caso seria a nova raça humana, dentre eles índigos e cristais. Bom, eu trouxe uma colinha aqui para que eu possa lembrar das coisas que eu acho que são interessantes de falar, com base do que eu li no livro. O que são os índigos e os cristais? Eles são têm superpoderes, eles são mais que super-humanos, super-espíritos. O que são essas pessoas? O que eles vêm a ser? E daí a Mônica ela fala o seguinte, de que são espíritos que vieram sim com o propósito de reencarnar e continuam a sua jornada de evolução na Terra. Porém, eles têm uma missão diferente. Os índigos e os cristais, eles reencarnam desde muito tempo. Porém, em alguns períodos, eles reencarnaram em ápice, justamente já pensando em trabalhar a questão da evolução do planeta. No caso, os índigos, eles se diferenciam muito pela inteligência, pela criatividade, pela espontaneidade. São pessoas que são mais rebeldes, são mais revolucionárias. Eles vieram para transformar o meio em que eles vivem.
sabe? Dá aquela sacudida nas pessoas, na sociedade em si. São pessoas que têm um forte senso de valor próprio, que não admitem desigualdade, não admitem injustiça. Não necessariamente essas pessoas vão abarcar toda essa questão, mas são pessoas que movimentam pontos, como por exemplo, tem revolucionários na educação, tem revolucionários na política, tem revolucionários em toda parte. Então, normalmente, são essas pessoas, não é uma regra, mas normalmente são essas pessoas que têm esse espírito de luta, de justiça. Já os cristais, eles são pacíficos, eles são os pacificadores. Eles vêm para continuar, sim, o que os índicos deram início, mas de uma forma mais pacífica, de uma forma mais amorosa. Isso não significa que eles aceitam tudo e que eles não tenham senso de justiça, muito pelo contrário. Mas a forma deles trazerem isso é de uma forma que denota mais amor, que denota mais união, é a questão do queremos paz. Então, o objetivo dos cristais aqui na Terra é justamente guiar as pessoas para um próximo nível de evolução. E para isso é necessário que as pessoas encontrem a sua força espiritual interior. E normalmente, como essas pessoas são muito diferentes pelas formas delas agirem, pelas formas delas pensarem, elas movimentam o meio em que elas vivem. Sabe aquelas pessoas que você não sabe o que é que acontece, mas você sente que ela não é igual à maioria? Mesmo ela sendo humana, ela tendo dificuldades, ela pode nascer num meio muito favorecido ou totalmente desfavorecido. Isso não tem nada a ver com questão social, mas são pessoas que você enxerga que existe uma diferença nelas. Outro ponto que ela coloca dos índigos é que os índigos, o fato deles serem muito inteligentes racionalmente, a escola não era um ponto muito agradável para eles. Não pela questão de não gostar de aprender, mas porque o método de ensino acaba sendo muito vagaroso, é uma coisa muito linear e eles já estão num nível muito mais avançado, eles compreendem de forma muito mais avançada o conhecimento. Então a escola se torna uma coisa meio maçante, uma coisa um tanto chata, justamente por conta dessa questão deles terem um raciocínio muito mais rápido, né, e de achar que a aula ficava chata e maçante, eles acabavam se tornando pessoas mais dispersas, acabavam não prestando muita atenção nas aulas. Por conta disso, eles se tornaram um símbolo de crianças, de pessoas que têm déficit de atenção, dislexia, hiperatividade. E ela fala aqui que não necessariamente é isso. Às vezes, eles têm algumas características relacionadas a essas questões, né, esses transtornos, mas não necessariamente eles têm esses transtornos. Eles não conseguem lidar com uma coisa só ao mesmo tempo. São muito ativos em seu meio, o que difere de outras pessoas e acaba gerando essa confusão. Já os cristais, eles são muito sensíveis, eles já nascem com uma sensibilidade muito forte ao meio em que eles vivem. Eles sentem com mais facilidade a tristeza do outro, as injustiças que ocorrem no mundo, a questão dos maus tratos de animais, do meio ambiente. Eles são muito sensíveis à questão do planeta, da vida em si. Um dos pontos que ela coloca e que isso realmente pode se tornar uma patologia é a questão da depressão. Uma depressão, assim, por não suportar as mazelas do mundo. São crianças e adultos que têm um olhar diferenciado para o outro. Ela fala que um cristal pode ser reconhecido pelo olhar, pela forma com que ele se expressa, pela atenção que ele te dá, pelo amor que ele transborda, até mesmo por pessoas que ele não conhece. Pontos muito parecidos entre os índigos e os cristais é a questão de se relacionar com a natureza, com o meio ambiente, com os animais. Ambos, na maioria dos casos, ela fala que eles não querem comer animais. Então, são pessoas vegetarianas, veganas,
E tem crianças que já nascem com essa predisposição de não querer comer carne, de não gostar de comer carne, já porque, principalmente o cristal, porque ele já tem essa sensibilidade para a evolução do próximo planeta. Na nova Terra, o veganismo é algo que será comum. Então, desde já está acontecendo essa transição. Se você parar para analisar, muitos veganos surgiram, né, desse tempo para cá, principalmente entre os jovens, entre os mais jovens, que não querem de forma alguma comer carne, e às vezes por conta, né, justamente da nossa sociedade que entende como a carne parte importante na alimentação, né, e indispensável na alimentação, acabam meio que impondo as crianças de se alimentar de outros seres, mas quando elas atingem uma certa maturidade, ou às vezes até mesmo quando pequenas, elas conseguem se colocar de tal forma de que não tem jeito, e assim, os adultos têm que, de certa forma, aceitar ali aquela opinião, o querer daquela criança ou daquela pessoa. Algo que eu achei assim parecido em alguns pontos também entre o índigo e o cristal, eles são fora do pensamento manada. No caso, os índigos, eles mostram muito isso nesse meio de não gostarem de aprender de forma muito linear, tem a regra para isso, então você tem que começar aqui e terminar aqui. Eles gostam de ser desafiados o tempo todo, eles gostam de aprender, mas de uma forma mais criativa, mais espontânea. E os cristais, muito assim, trazendo para o lado profissional, eles não veem mais muito essa questão da hierarquia. Eles estão muito relacionados assim a dinamizar o seu meio. Ela até coloca que eles são muito próximos da questão tecnológica, e então por isso eles veem de forma diferenciada a forma de se expressar no mundo. Essa questão de regra para tudo e de ter que agir de forma muito igual não é muita praia dessas pessoas. Os cristais, que são muito sensíveis às questões da nova Terra mesmo, eu vejo assim que são pessoas, né, crianças, no caso de crianças fica muito mais claro de ver isso. Sabe aquelas crianças que parece que você está conversando com um mini adulto, que tem uma cabeça assim que você fala, nossa, da onde essa criança tirou isso, né? E a Mônica coloca que os cristais, eles são seres alegres, são cativantes, eles costumam atrair a atenção das pessoas, eles costumam aproximar as pessoas e ao redor de si, auxiliando na hora de ouvir, na hora de dar conselhos. E quando isso acontece com crianças, é muito mais perceptível. A gente vê alguns casos na televisão, mas tem pessoas que lidam com isso na sua rotina. Tem crianças que têm um nível de conhecimento mais elevado, têm uma forma de olhar para o mundo diferente, de lidar com questões que às vezes não são resolvidas nem para nós mesmos que somos adultos. Isso não significa que eles sejam melhores ou mais especiais que o resto da humanidade, mas que eles são sim diferentes. Outro ponto que a Mônica coloca é a questão da aura. A aura do índigo, ela coloca como sendo azul mais escuro, passando para o violeta, quase violeta, e do cristal ele é mais transparente, é algo que ele é mais cristalino, por isso são chamados de cristais. Já estamos ouvindo falar também das crianças arco-íris, mas eu sinceramente não tenho o menor conhecimento, só ouvi falar, mas não li nada a respeito, não me inteirei do assunto. Mas eu acredito que a partir de agora nós veremos justamente vários espíritos diferenciados, até num nível mais elevado, encarnarem justamente para que se dê a continuidade da evolução dessa nova Terra. Então, eu acredito que de agora em diante vai ser muito mais comum isso. Outro capítulo que a Mônica aborda é a questão do como educar essas crianças. De como o meio em que elas vivem influencia também no desenvolvimento delas. Não só por si só elas vão se desenvolver, são seres especiais que vieram. Não, é preciso que nós, né, como responsáveis, se a gente reconhece numa criança, no filho, essas características,
de ajudar no seu desenvolvimento. Então ela dá exemplo de escolas que são interessantes de educar essas crianças, né, que tenha uma política, uma modalidade diferente, como exemplo o método Montessori. Depois eu vou deixar na descrição alguns exemplos que a Mônica trouxe de crianças índigos e cristais. Um veio e o outro vai dar continuidade ao andamento do trabalho. Ou seja, nós trabalhamos juntos, nós continuamos aquilo que o outro começou. Então, ao invés da gente desdenhar o que o outro fez, é bom a gente aprender com os erros e melhorar os acertos e fazer do futuro algo melhor. Nós não temos que endeusar essas pessoas com essas características. Nós temos que ajudar, nós temos que auxiliar na missão que eles vieram aqui na Terra para fazer. Então era isso que eu tinha para compartilhar, espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro, que é bem interessante. Eu acho que nesse momento é legal da gente se inteirar das coisas, da gente buscar informações, entendimento, para que nós possamos atravessar essa fase de uma forma bem positiva, que nós estejamos em consonância desde já com a vibração, com a energia dessa nova terra. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe aqui seu comentário, o que você acha, se você acredita ou não acredita, se você conhece alguém com essas características, se você é uma pessoa com essas características. Porque isso é o mais interessante, é o mais legal de tudo, a gente não só comentar sobre algo que nós lemos, que nós fizemos, mas ter também um entendimento do outro lado. Eu agradeço a sua participação e espero você no próximo vídeo. Até mais!